me chamaram de blogueira. E eu fiquei rindo por dentro, né? Achei engraçado, mas depois aquilo me incomodou. Quando eu fiquei em casa, eu falei pro meu marido, amor, me chamaram de blogueira de novo. Não é a primeira vez que isso acontece, que eu vou nos lugares e as pessoas ficam chamando de blogueira. E principalmente depois que eu migrei para viver o meu chamado aqui na internet, que é proclamar as boas novas, ser um instrumento nas mãos de Deus, como uma forma de mostrar que a palavra de Deus ela é verdadeira e que se a gente procurar seguir o que está escrito nela, é possível ter uma vida de paz, ter uma vida de honestidade, ser sincero diante de Deus, desenvolver os seus dons, pensando no coletivo, não só, né, no seu bem-estar. Deus nos chama para essa difícil missão, né? Muito difícil, mas muito gratificante, que é servir a Ele, na sinceridade do nosso coração. Deus é proposital em tudo que Ele faz, e eu acho isso muito lindo. Deus viu todo o decurso da história, Ele é o dono de toda a história, Ele é o dono de tudo que há nesse universo. Então Ele viu todas as eras que já passaram, né? Tudo que a humanidade já passou aqui na Terra. Ele estava lá na Idade Medieval, Ele agora está aqui em 2025, hoje, dia 8/4, vendo tudo como nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo a nossa vida. Ele observa e Ele sabe de todas as coisas. E uma das coisas que eu trago muito consciente na minha cabeça é de que eu tenho um propósito, assim como todo ser humano tem um propósito e tem uma missão. E quando a gente encontra e a gente consegue alinhar isso com Deus, aquilo que já estava alinhado nos céus por Deus para que a gente desempenhasse, a gente não se distrai com tanta bobagem, sabe? Pior é quando esse tipo de comentário, que às vezes vem um pouco carregado, sabe, como se fosse algo pejorativo, como se você estivesse fazendo isso. Eu não tô ganhando nada aqui. Diferente de quando eu era nutricionista, eu ainda ganhava paciente, mas eu não tô ganhando nada aqui financeiro, monetário. Eu estou aqui falando de algo que é muito mais importante do que dinheiro. E hoje eu entendo muito as pausas que Deus me fez dar na minha vida para que outras e mais importantes áreas fossem ativadas, porque ele principalmente sabia para o que ele tinha me chamado, para que ele me criou. E durante muitos anos eu fugi desse lugar. Eu sempre soube que tinha algo diferente em mim pela minha própria história. Já contei aqui algumas vezes em stories. Pelo próprio chamado, que foi muito cedo. Hoje eu entendo todos os sonhos e visões que o Senhor me trouxe. Enquanto eu ia crescendo, coisas que eu compartilhei com pessoas, outras coisas que eu não compartilhei. Mas que o Espírito Santo, ele fala dentro de mim assim, isso era isso aqui, eu tô com 34 anos, tem coisas que o Senhor me trouxe quando eu tinha 14 anos, quando eu tinha 8 anos de idade, e hoje e memórias que ficaram vivíssimas na minha cabeça, sabe? E que Deus, ele fala assim, isso era em relação a isso que você tá vendo hoje. E tem coisas que ele falou lá que ainda não se cumpriram. Então, o que eu quero dizer, eu tenho certeza do que eu estou fazendo aqui. A gente tem que tomar cuidado porque eu fugi deste lugar de ser aquela pessoa que fala muito mais abertamente sobre as questões espirituais, porque tinha muita gente que não acreditava, porque falava assim, você é muito nova, você é desentendida, mas você faz isso, você faz aquilo, você não tem um comportamento tal, tudo. As pessoas estão medindo por algo exterior, algo que elas não podiam ver, elas não podiam acessar, algo que só o Senhor sabia que tinha depositado lá, sabe? Então tem sementes que elas vão crescer no tempo e na estação própria, no tempo certo. E precisa ser regada, precisa ser podada, precisa ter alguém cuidando. Então às vezes a gente é o adulto que não sabe incentivar o jovem, que tem claramente um chamado para algo, mas que ainda precisa ser lapidado.